nós estamos fazendo esse Hope Hour. O Hope Hour é um dos mecanismos que o Fortec tem, né, de se comunicar com os seus associados e associados em potencial, né, e fazer o seu papel de debater temas que são importantes e para os núcleos de inovação tecnológica, é uma anterior, para os núcleos de inovação tecnológica, né? E nesse momento a gente está fazendo aqui esse Hope Hour, né? A primeira vez que a minha filha viu isso escrito, ela falou: mãe, vocês erraram. Eu falei: não, é Hope mesmo, é Hope, porque assim, tudo que a gente faz no Fortec é com a esperança de um mundo melhor. É com a esperança da gente melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de inovação no país, né? Então, esse é o objetivo do Fortec, né? Contribuir para que a gente possa levar para o mercado, para a sociedade, né? Por meio das empresas, resultados importantes do que é desenvolvido nas nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação, para que a gente tenha desenvolvimento econômico, né? E melhoria da qualidade de vida das pessoas em última instância. Então, por isso que é nosso Fortec Hope Hour é isso, é o debate de temas que são relevantes para nós, para a inovação no país. Então, esse é um dos nossos mecanismos de inovação, né? A gente tem alguns outros, e outros estão sendo aperfeiçoados. Está aqui a Carla, que é a nossa vice-coordenadora da Regional Sudeste do Fortec, que tem trabalhado fortemente com esse assunto, junto com a Lígia, né, que é a nossa secretária executiva, e mais toda uma equipe que está envolvido com isso, né? A Débora, nossa, não a minha, também participa desse esforço, enfim. Então, eu já começo aqui agradecendo a todos vocês. E, em particular, eu queria agradecer a nossa... Eu vou ter um barulho aqui, gente. Vamos mudar aqui de mecanismo, porque senão vocês não vão me ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, assim, eu vou começar para este Hope Hour especificamente sobre a pesquisa Fortec de inovação. Eu tenho que começar agradecendo imensamente a minha universidade, a Universidade Federal de São Carlos, né? A reitoria, que por meio da nossa agência de inovação, a agência de inovação da UFSCar, tem dado o apoio necessário para eu constituir aqui, e o programa de pós-graduação em engenharia de produção, que tem dado o apoio necessário aqui para eu constituir uma equipe aqui formada pela Patrícia Vilar, que está aqui, que atua na nossa agência de inovação da UFSCar e que está na equipe aqui da Pesquisa Fortec de Inovação, e a Débora Tanho, que é a Débora que a gente está brincando, que essa é a Débora minha, que é a minha orientada também de doutorado, e que está aqui também nessa equipe da Pesquisa Fortec de Inovação, né? E tem mais uma pessoa, que é da UFERSA, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a Samira, que não está aqui presente agora, mas que também tem atuado nesse grupo, né, para que a gente consiga implementar a pesquisa Fortec, analisar os resultados e, enfim, interagir com os NIT de todo o país. E todas as vezes, esse é o nosso 6º ano, né, o 6º ano de realização da pesquisa. A gente começou em 2017, capturando os dados do ano base de 2016, num pré-teste, né, do que viria depois a ser aperfeiçoado e que anualmente a gente tem aplicado, né? Então, nós passamos de 61 participantes em 2016
para 139 NIT no ano passado, que foram capturados as informações no ano passado, né, referente ao ano base de 2020. Já foi um resultado assim sensacional, porque esses 139 NITs, eles representam cerca de 200 ICT, né, 200 universidades e institutos de pesquisa do país todo. Então, é um marco muito importante, mas que a gente quer superar esse ano. Por quê? Porque quanto maior a abrangência da nossa pesquisa, né? Débora, nós estamos vendo a sua tela. Acho que é sua. Quanto maior a abrangência da pesquisa, maior as informações que a gente pode extrair, maior o aprofundamento que a gente pode ter, tanto no âmbito regional quanto estadual, né? Mais profundas, né, as análises possíveis, e com isso melhor as ações, as atividades que a gente pode oferecer em seguida para os NIT, né? Então, é muita gente envolvida, né? Nos 139 NIT do ano passado, estavam envolvidos quase 1.400 profissionais, e esse banco de dados também tem propiciado muitas pesquisas científicas, seja do ProfNIT, né, que é o nosso mestrado profissional do Fortec, que tem pontos focais espalhados pelo país todo, quanto de pesquisadores das nossas várias instituições. A própria UFSCar, Unicamp, USP, a UFERSA, enfim, do país todo, sem contar órgãos como a CGU, por exemplo, que anualmente pede a nossa pesquisa. Agora, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acabou de pedir nossa pesquisa também. Então, assim, é muito importante a gente ter representatividade, por isso que a gente insiste, né? Às vezes é chato, a gente tem tanta coisa para responder, ai meu Deus, tem que responder mais um questionário, mas é super importante isso, para a gente poder medir o impacto, mostrar a importância dos NIT, né? Ampliar, mostrar a importância das nossas ICT, né? Estão sendo tão judiadas ultimamente, né, com cortes de verbas, mostrar a importância da ciência, da tecnologia e da inovação, né, e poder propor ações e políticas públicas que atendam às necessidades dos NIT e das ICT nessa perspectiva de contribuir para a geração, para a promoção da inovação no país, né. E para cada NIT que responde, é claro que sempre tem um benefício, né, de poder se autoavaliar, né, de poder identificar as suas práticas frente a de outros NIT, poder melhorar as suas práticas, né, e ter o acesso à base de dados da própria pesquisa, que é um instrumento bastante rico. Então, é por isso que nós estamos aqui numa conversa bastante informal, né, para mostrar o que é um instrumento de coleta deste ano, que foi modificado, né, com relação... A cada ano a gente aperfeiçoa, tentando fazer o preenchimento mais fácil, né, mais tranquilo possível. A gente tem... esse é um compromisso. E a ideia era justamente essa, dado que o prazo para a entrega, né, já postergado, é a próxima segunda-feira, então a gente achou por bem fazer aqui um momento de esclarecimento, de mostrar como é que está, mostrar no que a gente pode, a nossa equipe pode ajudar para que esse preenchimento seja feito de uma maneira mais tranquila, mostrar os dados que tem, inclusive, para que os pesquisadores que estão aqui participando dessa nossa Hope Hour possam ver os tipos de dados disponíveis para suas pesquisas, né, que podem ser acessados nessa nossa base de dados, e esclarecer eventuais dúvidas que tenham ficado aí. Então, após esta breve
abertura, eu vou passar aqui a palavra para a Débora, que vai mostrar o novo formato do questionário deste ano. Débora, com você. Desculpem ter aparecido a minha tela, eu estava vendo se estava tudo certo para eu mostrar o questionário para vocês. Esse ano, como a Ana comentou, a gente mudou o formato da pesquisa. Até o ano passado, cada NIT recebia um link específico, a gente gerava uma planilha própria no Sheets, né? No Excel do Google, e cada NIT tinha a sua, e isso, por alguns lados, tinha uma facilidade, por outros, tinham algumas dificuldades. Então, esse ano a gente achou que era um bom momento de tentar automatizar alguns processos, que principalmente a gente, né, assim, a equipe acaba sendo pequena da pesquisa, e alguns processos como criar um link para cada NIT, depois transformar cada um desses questionários para a base. Então, a gente achou que era um momento de refazer esse questionário. E aí, quais foram as vantagens, né? Tem tanto algumas vantagens para a equipe da pesquisa quanto para os NITs. A gente viu dos dois lados. Uma delas é uma facilidade de preenchimento, porque a nova plataforma é pelo Google Forms, e que ela é mais intuitiva, né? Em alguns sentidos do que... Tudo certinho. Eu tenho pensado nisso essa semana toda, a gente não... Obrigada. E aí, o Google Forms ele é um pouco mais intuitivo do que o esquema que tinha a nossa planilha anterior. E as perguntas, elas estão mais divididas, né, em seções. Então, isso fica um pouco mais simples. O link único, então, agora, pelo link que vocês provavelmente receberam, mas se não receberam, eu já passo de novo. É um link para todo mundo. Então, facilita para que novos NIT, que a gente não tem o contato ainda, possam fazer esse preenchimento. É só entrar e fazer o login e fazer, né, e participar da pesquisa. E a gente tem algumas garantias da unidade de resposta. Então, por exemplo, o que é número fica como número, o que tem que ser obrigatório. Era muito comum a gente ter que ligar para os NIT, conversar com quem tinha preenchido, porque alguma pergunta tinha passado sem querer, algo assim. E aí, pelo formulário, sendo todas as perguntas obrigatórias, nenhuma passa. Então, o próprio formulário já avisa que faltou preencher alguma coisa. E, além disso, a base de dados agiliza um pouco o processo das análises. Débora, tem uma pergunta, é que eu acho que você não está vendo. Não. Aqui, Vitor, levanta a mão, agora eu vi. Não é bem uma pergunta, Débora, é uma provocação. E, de novo, eu tô aqui como o cara que senta na janelinha, entra no bonde andando e quer sentar na janelinha. Se vocês precisarem de ajuda com o Google, me dá um toque, porque eu sou professor certificado em Google 1, 2 e trainer. Então, se vocês falarem, Vitor, a gente precisa de ajuda para remodelar o formulário, para deixar ele assim, o assado, ou para extrair resultados, eu mesmo já criava contrato automático usando o formulário do Google. Então, pode ser um jeito até legal de até ajudar na gestão, se vocês precisarem. E faço isso como voluntário, não precisa se preocupar com esse negócio, que depois a gente acerta. O máximo que eu vou cobrar é um abraço da Ana. Acho um ótimo preço. Isso você a Ana já não tem. curtiu isso. Não, imagina, isso você já tem sem ajudar em nada. Olha, É só a gente se encontrar pessoalmente. Outubro está chegando, pessoal. A gente vai se encontrar pessoalmente. O evento no Fartec Maceió. Vitor, muito obrigada. A gente, nessa transição, né, dos formatos, a gente contou com a empresa júnior da computação, da UFSCar. Então, eles deram um suporte para a gente, como montar o questionário, e até eles estão fazendo algumas automatizações da base. Mas, como a Ana comentou, cada ano a gente, o questionário muda um pouquinho, a gente vai aprimorando, então ter essa Uma coisa que é legal, se vocês pensarem que, por exemplo, vocês criando o formulário do Google, você pode gerar automaticamente para ele colocar até num site do Google,
Tipo, sites.google/Fortec, ou fortec.google, não sei qual que é o operador de e-mails de vocês. E que nisso você pode criar e alimentar um site, um mapa automaticamente. Então a pessoa vai lá e fala assim, eu sou do NIT de Pirapora, não sei de onde que Jesus perdeu as botas. Beleza, então ele vai lá, coloca um pinzinho ali, pronto. Já consegue os contatos e tudo mais. Mas isso tudo a gente consegue se ajudar depois. Tá, perfeito. Depois você passa seu contato aí, a gente vai conversando. Muito obrigada. Bom, aí vamos ao questionário. Eu vou mostrar um pouco, sim, não vou entrar, ele é um pouco grande, então eu não vou entrar em todas as questões, mas eu vou mostrar um pouco a estrutura. Vamos ver se ele vai direitinho aqui. Tá dando para ver? Tudo certo? Tá, vamos lá. Ele está dividido em algumas páginas, tá? Essa primeira parte é uma introdução, né, sobre a pesquisa e o termo de consentimento. Só abriu o errado, deixa eu abrir o outro, porque eu já tinha preenchido. Esse aqui. E aí já explico por que abriu o errado e por que tinha um certo e um errado. Esse aqui, que era o que eu estava mexendo, que vocês viram, ele já está, e aí aqui, como dá para perceber, ele já fica salvo. Então, Débora, não está aparecendo. Não? Não, está aparecendo aquela página... A anterior. Agora vai. Pronto. Agora veio? Foi. Tá. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui, né? Essa que eu estava comentando, uma primeira introdução. Isso aqui é uma informação importante. Provavelmente, quando vocês abrirem o formulário e forem começar a preencher, ele vai pedir o login em uma conta, tá? Por que existe esse login? Porque tudo que for mexendo no formulário já fica salvo nessa conta. Então, precisei fechar, preenchi só um pedaço, não tem problema, você pode fechar, ele já está salvo por essa conta que você começou. E não necessariamente precisa ser o mesmo e-mail, mas a gente põe o mesmo só, né? Se forem e-mails diferentes, não tem problema. Deixa eu só colocar bonitinho aqui. E aí, seguimos. Tá? Aqui eu já tinha preenchido, então eu fechei e abri de novo, o que eu tinha preenchido já está aqui. Tá? Essa primeira parte é identificações gerais do NIT, então a gente vai ter, né, muitas questões sobre isso. O que eu ia também ressaltar aqui, que a gente consegue ver, todas as questões que tem essa estrelinha, elas são obrigatórias, quase todas são. Quais questões não são obrigatórias? Primeiro, os comentários e se é derivada de alguma. Então, se o NIT, eu já vou chegar em alguma. Então, por exemplo, aqui, o NIT possui uma personalidade jurídica? Se eu colocar que não, eu não preciso responder essa questão. Então, por isso que ela não é obrigatória, tá? E aí, todas as outras vão ser num geral, tá? Aí, aqui a gente vai ter uma parte sobre o capital humano. Então, né? Por quem que o NIT é formado. Deve estar frio já. E a gente tem aqui uma questão que eu pus números aleatórios, tá, gente? Era só para preencher. Porque se eu não preencho, eu não consigo ir para a página seguinte. Então, eu pus qualquer número aqui. Então, a gente vai seguindo. Ele assusta, porque parece muito grande, mas se vocês forem reparar, as perguntas elas só estão divididas. Então, por exemplo, colaboradores com doutorado, dedicação exclusiva, dedicação parcial. Com mestrado, dedicação exclusiva, dedicação parcial. Então, ele parece muito grande, mas são informações que se repetem, tá? Nesse sentido. E aí a gente vai ter algumas questões com mais de uma possibilidade, algumas com uma só, por exemplo, aqui, as questões de Likert, e seguimos. E mais muitas coisas. O que eu queria mostrar também, onde tem número pode dar erro. Então, por exemplo, total de comunicações de invenção. Se eu colocar letras, ele vai dar erro, tá? Então, sempre números. Débora, ali você consegue colocar um comentário embaixo da questão, uma sugestão.
Ah, ele está aqui, ó. Esse aqui? Legal. Não, na verdade, isso é porque você colocou uma condição, mas embaixo da pergunta, quando você edita o formulário, você consegue lá colocar, pessoal, fazer o favor de escrever só com números. Tem algumas só com algoritmos, não com texto. Sim, tem algumas que a gente colocou. Algumas ajudas, algo assim. Isso, perfeito. Algumas a gente colocou. Como são muitas com números, a gente achou melhor não pôr em todas, para também não ficar muito excessivo. E tem um detalhe, que aí é um detalhe um pouco chato do próprio Google, que acho que está na outra página, que eu deixei de propósito. Aqui. É isso aqui, tá? Números quebrados, precisa ser ponto. Tá? Ele não aceita isso é configuração da tua conta do A Google. nossa conta está em inglês, em método americano? Então, e aí, ele vai em ponto. E aí, se a gente muda e pôr vírgula, como tem gente que põe ponto, põe vírgula, a gente já achou melhor deixar de um jeito só. Tá? Mas é só essa questão que aí eu achei que era uma boa deixar aqui em destaque. Não sei se de quem está aqui já abriu, já começou a preencher, então se tiverem dúvidas de preenchimento, a gente chega lá, tá? Então, valores, mesma coisa. O que a gente pede, até vou acrescentar depois, porque eu estava dando uma olhada nas respostas, de evitar os 0 à esquerda, que ele aceita, mas depois na base dá uma complicada na nossa vida. Então, sempre evitar esse zerinho antes. Mas isso é detalhe também, porque são coisas que a gente consegue ir mexendo. Principalmente 01, 02 e 03, né? Isso aí não deve colocar mesmo, não. Melhor não, vamos evitar, né? Deixa para lá. Então, no geral, o nosso questionário ele está com essa estrutura. Isso, ele parece um pouco longo, mas é porque as questões estão todas divididinhas. Para quem já respondeu nos outros anos, o que estava em caixas e em planilhas maiores agora está mais, né, separado. Aí a gente vai ter as questões sobre spin-offs, as questões sobre planejamento estratégico, sobre implementação de políticas. Esses são mais ou menos os blocos do questionário. Tá? Se vocês tiverem dúvidas específicas, a gente pode ir passando por elas também. Deixa eu voltar lá. Voltou a apresentação? Voltou. Tá. E aí, sobre as principais questões, eu vou passar para a Patrícia. Eu acho que antes de passar, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre Pode questões específicas, né? E se quiser perguntar, aproveitar o questionário aberto aí. Se não, já podemos passar para as principais dúvidas frequentes, né? Que a Patrícia vai mostrar para a gente. Professora, Natália, aqui da Agência de Inovação da UFSCar. A gente já começou o preenchimento aqui, eu fiquei com uma dúvida em uma das questões. Lá na 2.3.1, me pergunta sobre os tipos de curso, iniciativa que o pessoal do NIT já fez. Aí eu fiquei com dúvida se a gente deveria considerar só o ano base de 2021 ou os anos anteriores também. É a pergunta, deixa eu só voltar lá, porque... É a 2.3.1. 2, 3, Se eu 1. não me engano. Tá. Voltei demais. 2, 3... Nossa. Ei, não é essa, não. É que a gente, na verdade, teve um probleminha. Essa daí mesmo. Essa aqui. E aqui os funcionários participaram. Quando a gente pensa, tirando a parte dos registros que tem os vigentes, que aí é o acumulado,
no geral, quase todas as perguntas a gente pensa no mesmo quadro, tá? Porque aí, se a gente for fazer, pensando na análise longitudinal, a gente consegue ter um comparativo de um ano para o outro. Ah, legal. Tá? Então, fica Tá ótimo. no ano base. Tá bom, obrigada, Débora. Imagina! Mais alguma dúvida? A gente já tira agora. Oi, pessoal, eu tenho uma dúvida com relação ao login, Maísa, do DPT. O login ele tem que ser só no Gmail, né? E eu consigo compartilhar esse arquivo para mais de uma pessoa responder? Então, o mesmo arquivo ou uma pessoa só tem que responder tudo? Se as pessoas estiverem logadas por esse mesmo e-mail, elas conseguem responder. Então, por exemplo, esse aqui que eu estou aberto, a gente está no e-mail da pesquisa, né? O inovação@fortec. Eu estou com ele aberto aqui no meu computador. Se a Patrícia, que também tem esse e-mail, abrir no dela, ela consegue continuar respondendo. Mas precisa estar logado com a mesma conta do Google. Tá, é que no meu caso eu coloquei tanto do ano passado quanto desse ano eu comecei preenchendo com o meu pessoal, então na verdade acho que eu teria que criar um outro institucional, né, de e-mail para que todo mundo possa preencher também, né? Se vocês tiverem um e-mail do NIT, por exemplo, ou da equipe, dá para usar esse. E aí o que você pode fazer deixa eu voltar lá, colocar nesse login esse e-mail do NIT, né, compartilhado, e aí aqui no e-mail, se você quiser colocar o seu, porque aí a gente fica com os dois contatos. Isso também... Tá ótimo. Tá bom. Imagina. Se forem surgindo dúvidas também, enquanto depois a Patrícia for falando, a gente volta e responde. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Patrícia, né? Faço parte aí acompanho a equipe da pesquisa Fortec, né? De inovação. Algumas questões já aqui, né? Que foram levantadas, que eu acho que a gente fez um compilado das dúvidas que foram aparecendo. E uma delas foi essa questão né, que tem a ver com o que a Maísa falou do preenchimento, né, também compartilhado, mas de ter a visualização do questionário por completo, que aí a gente, né, para vocês irem, né, vocês teriam que ir preenchendo para ir passar de uma questão para outra e vocês não conseguem, no formato, né, do Forms, ter essa visão do completo. E aí a gente queria deixar, né, essa opção para quem tiver essa necessidade, que a gente pode disponibilizar o PDF do formulário completo sem responder, para que vocês possam, por exemplo, Maísa, né, que acabou de perguntar, compartilhar com os colegas do NIT, para que os colegas preencham e depois alguém faça a submissão dos dados, né, de uma única maneira, porque é o que a gente está acontecendo na UFSCar, porque a gente também tem uma equipe que é composta por, né, não é uma única pessoa, então a gente tem que pegar cada pessoa responsável por um setor, aí cada, né, pessoa vai fazer o preenchimento do seu setor, para depois uma única pessoa fazer o preenchimento do Forms. Então, essa é uma possibilidade, foi uma questão que foi bem colocada aí durante esse, né, tempo que a pesquisa está na rua. E a questão do salvamento automático de preenchimento, acho que a Débora já falou, que você precisa estar logado, né, quando você entra na conta Google e loga, que ela mostrou agora há pouco, né,
aí você consegue fazer um salvamento automático. Se você troca de login do Google, aí você perde os dados, e isso né, aí fica sendo um pouco grave, porque né, imagina preencher, o formulário é grande, né, e aí depois perder essas informações. Por isso que a gente colocou no início, né, do formulário, a gente até colocou um lembrete de que na necessidade do login, né. Preenchimento compartilhado por login, também a Débora acho que já mencionou, né, acabou de falando, que precisa estar logado onde todo mundo tem acesso. Se não tiver todo mundo acesso nesse login com essa senha, aí a gente disponibiliza o PDF ou Excel para que se faça, né, se insira, né, as informações, e depois uma única pessoa loga e coloca os dados, né. Deixa eu ver aqui que apareceu uma pergunta. Mas aí eu acho que a Débora depois já põe, né? Elas estão pedindo Já, vou colocar aqui no chat. O envio do questionário completo respondido, esse é um benefício, né, também, que do Forms, ele gera um PDF completo com as respostas, então quem submeteu no login vai receber um e-mail com o PDF. A gente teve um caso onde uma pessoa recebeu o PDF pela metade, tá? E aí vocês podem entrar em contato, né, conosco, da Pesquisa Fortec, do Inovacal, e aí a gente pode enviar para vocês o PDF completo do questionário, tá? Então, acho que Débora passa para mim, por favor. Uma outra questão que apareceu foi perguntando se na lista dos pedidos vigentes ficam excluídos aqueles onde o processo já foi concluído com o deferimento do pedido. E aí a resposta é que o deferimento, né, tanto o deferimento como a concessão, ela contabiliza, né? Então, não excluam, né? Contabilizem, porque isso é um dado muito importante, né? A questão da personalidade jurídica, a gente sabe, né, que a legislação fez essa previsão de que há a possibilidade de ter um CNPJ diferente da ICT, e aí esse seria específico para quem tem, né, está encaminhando o NIT para essa personalidade jurídica em separado, né? Então, é isso. Né? Não sei se alguém, né, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a essas coisas que eu estou colocando, podem também né, fazerem as perguntas aí que a gente responde aqui. Uma outra questão é o percentual de dedicação às atividades, que a gente colocou com um 100%, né, e aí dentro desse 100% a gente tem umas 5 atividades ligadas a propriedade intelectual, a manutenção, aí tem uma de prospecção, tem de transferência de tecnologia, administrativa, e aí isso gera um pouco de confusão de como preencher essa questão, e aí aqui fica assim, a minha dica de quem, né, tá atuando no NIT, ao invés, assim, a gente tem essa possibilidade de colocar um percentual para cada pessoa, né, que representa ali no NIT, mas eu fui para um seguinte pensamento, né, quanto que de propriedade intelectual o meu NIT, ele atua, né, quanto de trabalho ele tem naquele setor, naquela atividade. Então, se, né, dentro das atividades ali colocadas, né, for maior a de propriedade intelectual, então você coloca como sendo 50%, 60% de propriedade intelectual. Por que eu fiz dessa maneira? Porque, assim, a maioria, eu acho que dos casos dos NITs aqui, a gente não tem muita gente, né? São poucas pessoas e as pessoas atuam, acho que em diversos setores, né? Acaba atuando em propriedade intelectual, em transferência de tecnologia,
em administrativo, né? Então, eu penso a minha lógica é separar pelo setor quanto de atividade é desenvolvida dentro do NIT para aquilo, entendeu? Então, não sei se ficou claro ou se eu confundi mais. Mas é que é uma questão mais, né, assim, é difícil de a gente visualizar, porque não é 1 mais 1 é igual a 2, né? É uma coisa mais geral. Mas seria essa, né, a lógica. E a questão, acho que 3.8, né, de implementação de sistema de informação, essa eu queria, né, colocar que está havendo algumas confusões no sentido de as pessoas acharem que é um sistema de gestão, por exemplo, gestão da propriedade intelectual. E não é exatamente de gestão, ela é uma plataforma onde o NIT, né, junto com a ICT, disponibiliza informações, né, para o externo, para o público externo. Então, como que o NIT, né, publica, faz ou divulga as suas propriedades intelectuais, por exemplo, né? Ela tem uma base, ela, né, coloca no site, é mais nesse sentido, né? Como que ela coloca a público os seus indicadores, né? Patente concedidas, se o NIT ele faz tem de empresas filhas, né? Se ele ou a ICT, se ela tem alguma plataforma onde você consegue consultar as empresas filhas, por exemplo, né? As legislações vigentes. Então, é nesse sentido, não é de gestão, ela é mais de acesso, né, às informações voltadas para cada item que está colocado na questão, né, que são algumas, várias, mas eu não lembro de cabeça todas. Mas é isso, gente, eu vi aqui que no chat tem algumas, né, tá rolando já algumas conversas, eu não sei se alguém tem alguma questão. Na verdade, tem perguntas aqui, Paty, deixa eu falar para você o que eu não respondi aqui. O link a Débora já colocou, né? Tem uma pergunta se é possível editar alguma resposta após a finalização. Pergunta da Cíntia. Não, infelizmente não. Então, o que a gente recomenda é como fica salvo, se vocês conseguirem dar uma última olhada antes de enviar, mas apertou enviar, a gente recebe e está com a gente já. Vocês não conseguem entrar de novo. Se houver alguma coisa grave, vocês mandam um e-mail para inovação@fortec.org.br. Aí a gente altera na mão. Mas aí assim, sempre bom dar aquela conferida antes. E aí tem uma pergunta também sobre onde conseguimos o PDF. Pergunta do Pedro, né? Isso. Pedro, a gente enviou nos e-mails para os NIT, no primeiro e-mail não, mas a partir do lembrete, até no lembrete foi o link do PDF, mas caso não tenha recebido esse e-mail por algum motivo, é só escrever para a gente que a gente envia. Tá? Colocar o nosso e-mail. Estou colocando. Você está colocando. Tá aí já. Então, é só para quem recebeu o e-mail, tá lá. Para quem não recebeu, escreve para a gente que a gente envia sem problemas. E algumas pessoas até pediram o Excel, né? Que aí é a versão em Excel para preencher, mas de qualquer jeito, sendo o PDF ou o Excel, precisa passar as respostas para o Forms depois. Aí é o que vocês acharem mais prático. Tem uma dúvida, Kátia está com a mão levantada, pode falar, Kátia. Olá, pessoal, boa tarde. Justamente, Patrícia, com relação quando a última parte do questionário, né, com relação lá, eu fiquei uma dúvida seguinte, que eu estou vindo, coloquei, no caso, que as nossas ações são divulgadas, que a gente tem a nossa página, né, dentro da página da universidade. Aí só, vamos supor, nós não temos ainda nenhuma propriedade licenciada.
Mesmo assim, eu posso, por exemplo, caso quando, né, venha acontecer algum licenciamento, ele vai para lá para a nossa página do NIC, né, para ficar sendo divulgada. Eu posso dizer, então, que existe e o sistema está implantado e por quem foi desenvolvido, ou como eu não tenho nenhum licenciado e nenhuma spin-off, no caso, eu digo que não. Eu fiquei com essa dúvida. É o meu, assim, né, no meu pensamento, se vocês têm já uma forma de fazer essa divulgação, porque vocês não têm o resultado, mas vocês têm já um mecanismo, né, né, implementado, seja pelo site, ou seja um app, vocês têm, têm uma forma de colocar isso a público. Então, né, eu poderia responder que implementada, e, enfim, a questão do indicador já é uma outra questão, né, assim. Então, tá ótimo, então. Obrigada. Imagina, eu vi que tem uma outra questão aqui também, né, após a conclusão da pesquisa, os associados podem ter acesso ao banco de dados da pesquisa para análise posteriores ou para análise regionais, do Rodolfo Rangel. Essa daí foi dirigida diretamente a mim, eu já respondi aí no chat mesmo, Paty. Isso, eu quero agradecer à professora Ana e à equipe, obrigado. E exatamente a professora Ana respondeu aqui, e até porque a gente tem uma perspectiva de fazer uma análise dos NITs aqui do Espírito Santo, e a gente acredita que, através do banco de dados, né, pode ser interessante, enfim, ou seja, a pesquisa ter também uma aplicação, e tem também alguns servidores aqui fazendo doutorado, interessado também em desenvolver, a partir da pesquisa Fortec, desenvolver demais análises de pesquisa, né, acadêmica. Então, obrigado, tá, professora Ana? Obrigado à equipe, a Débora, a Patrícia, toda a equipe. Obrigado mesmo. Não, eu vou até aproveitar, Rodolfo, porque, assim, a sua pergunta, né, é super importante, porque a constituição desse banco de dados, ele é super rico também para pesquisa acadêmica, né, e para políticas públicas nos âmbitos estaduais, regionais, né, e no âmbito nacional também. Então, a gente tem tentado, e temos trabalhado bastante junto com o CGU, com a AGU, né, e as FAPs também no sentido de aproveitar isso e propor editais que venham ao encontro, né, das demandas dos NIT. Então, não tem problema nenhum. É claro que a gente tem regras, por exemplo, a gente pergunta se o NIT que está respondendo permite que os dados sejam divulgados. E a gente estimula fortemente que eles permitam, né? Então, a grande maioria permite. Quem não permite, a gente respeita e coloca as informações sem divulgar a que NIT pertence, né? E fora isso, a gente tem a regra tem regras assim de depois que essas informações só vão ser divulgadas mesmo em pesquisas científicas no agregado, enfim, né? Para resguardar aí os NITs, e o objetivo não é apoiar. Então, tem regras sim, mas a gente estimula fortemente o uso, né? Quanto mais for aproveitada essa base, melhor, mais resultados a gente está podendo extrair, melhor a contribuição desse esforço de pesquisa. E pela qualidade da pesquisa Fortec, a gente viu, eu aqui, enquanto estava na condição de diretor da AGIFES, da Agência de Inovação aqui do IFES, a gente viu que de 2016 para cá ela evoluiu tanto que hoje ela se torna realmente um instrumento de base que pode exatamente alimentar toda essa questão de análise de políticas públicas dos NITs, né, num estado, por exemplo, num ecossistema. Então, ela pode realmente dar frutos para além, né, dos objetivos centrais dela, tem os objetivos também específicos. Então, essa perspectiva é real aqui, eu acho que, enfim, mas já é muito bom saber que existe a possibilidade com as regras naturais, mas obrigado mesmo. Com certeza, eu que agradeço. Vamos ver se tem mais dúvidas aí, pessoal. Fiquem à vontade.
mais? Eu estava olhando aqui meus slides aqui do lado, eu vi o último, não vi o penúltimo, mas, mas acho que então, assim, o objetivo era esse, tirar dúvidas. Se não houver mais dúvidas, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, conseguimos cumprir aqui nosso tempo com uma folga de 5 minutinhos. Eu coloquei dúvidas adicionais, o e-mail inovação@fortec.org.br, mas lembrando, né, que o editor que botou a cedilha e o tio aí, o e-mail não tem a cedilha e o tio, conforme na apresentação aí que a Patrícia mostrou, o último slide, né? Estava lá o e-mail certinho. Então, pessoal, se não houver mais dúvida, eu recebi uma mensagem aqui direto para mim, eu respondo depois em seguida, então. Se não houver mais dúvidas, nosso Hope Hour está concluído. Agradeço muitíssimo a presença de todos e, novamente, reforço o meu agradecimento à minha equipe aqui da Pesquisa Fortec, né? A Débora, a Patrícia, e a equipe do Fortec, Lígia e a Débora, e os demais que estão aqui, né, e que têm contribuído e divulgado. A Carla tem feito um esforço de divulgação da nossa pesquisa, né? E o apoio das coordenações regionais, a Cecília está aqui, né? Nossos colegas aqui do Conselho Consultivo, estamos aqui com o Ricardo e outras colegas e outras pessoas queridas que estão aqui. Vou parar de falar os nomes, senão eu vou ler quadrinho por quadrinho, porque são todos parceiros que estão aqui, participam do Fortec e têm os mesmos objetivos que a gente. Então, muitíssimo obrigada e um ótimo final de semana. Hoje ainda é quinta, ainda tem chão, né? Mas a gente já pode ir se preparando. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês.